Tá bem. Então, esse seminário hoje, com a participação mais do que especial da professora Vanessa Dias Moretti, que para a gente tem um toque especial esse seminário junto ao programa, porque a professora Vanessa é nossa colega de grupo de pesquisa, então para a gente é muito importante a sua presença, então agradeço já demais, né, Vanessa, por compartilhar seu conhecimento aqui com a gente, com a participação de outras pessoas do grupo de pesquisa, né, de outros grupos que também estudam a teoria histórico-cultural e também de alunos do PPGF-7, né. Antes da gente começar, eu vou fazer falar um pouquinho do currículo da professora, mas depois você fica à vontade para se apresentar também, tá, Vanessa? A professora Vanessa é doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, ensino de Ciências e Matemática, com pós-doutorado em Educação pela Laurentian University, do Canadá. É licenciada em Matemática pelo Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, foi professora visitante na Laurentian University em 2019 e 2020. É professora associada da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e professora credenciada do Programa de Pós-Graduação em Educação, o PPGE, Unifesp também, né? Colega do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Atividade Pedagógica, o GEPAP, da USP, né, da Universidade de São Paulo, e é líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Processos Educativos e Perspectiva Histórico-Cultural, o GEPED, na própria Unifesp. E a professora Vanessa desenvolve pesquisas em educação matemática, focando especialmente a formação inicial e continuada de professores que ensinam matemática, aprendizagem da docência, atividade de ensino, teoria histórico-cultural e teoria da objetivação. E hoje, né, especialmente, vai conversar com a gente sobre o problema lógico-histórico e a formação de professores, que é um tema que a gente quer estudar bastante. Foram indicados 2 textos que a gente também espera que vocês tenham conseguido ler e para a gente aproveitar um pouco melhor esse seminário. Na dinâmica aqui, a gente vai ter a fala da professora Vanessa primeiro e depois um tempo para as questões, tá? Então, durante a fala, se quiserem ir colocando questões no chat, fiquem à vontade. Ou então, Vanessa, se quiser conduzir de outra forma, também é só nos indicar. Então, obrigada mais uma vez. Então, boa tarde a todos, a todas novamente. Agradeço as palavras da Malu, sempre muito acolhedoras, né? Parceira aí de longa data. Não tão longa assim, né, Malu? Não vamos também nos expor, né? E é um prazer estar de volta ao grupo, também é um grupo que já tenho participado em outros momentos, a Malu também tem participado aqui conosco, na Unifesp, e fico feliz pelo convite que vocês me fizeram para conversarmos um pouco sobre o problema lógico histórico e a formação de professores. Como a professora Malu colocou, eu sugeri para vocês a leitura de 2 textos, espero que vocês tenham podido acessá-los. De qualquer forma, são textos que estão disponíveis na internet, então aqui é uma fala mais breve, a gente não vai poder se aprofundar em todos os itens aí que os textos abordam, mas certamente vocês vão poder acessar tanto as referências. Eu fiz uma apresentação, mas eu não coloquei todas as referências que eu cito, mas nesses textos todas as referências estão completas, então vocês podem também, a partir dos interesses de vocês, irem buscando acessar os próprios autores com os quais eu dialogo nesses textos. Eu vou fazer uma apresentação que não vai ser muito longa, e a partir daí a gente abre para conversa. Acho que pode ser assim, Malu? A gente pode fazer dessa forma? Perfeito. Então, tá bom. Como muitos de vocês aqui, eu ainda estou
dividindo minhas tarefas em casa, então talvez vocês escutem alguns barulhos, alguns ruídos, vejam alguns movimentos, porque a vida urge, tá certo? As atividades são múltiplas, né? Os nossos núcleos aí são lares. Bom, eu vou tentar projetar aqui para vocês a apresentação. Apareceu aí para vocês? Sim, tudo certo. Tá, então tá ótimo. Bom, então nossa conversa de hoje é com este tema, né, o problema lógico histórico e formação de professores. Acho que a Malu já me apresentou aí até mais generosamente. Afinal, eu deixo o meu e-mail, caso vocês também queiram algum contato, eu estou à disposição. Muito bem. Eu segui um pouco uma miscelânea da lógica dos dois textos, né? O primeiro texto, ele é de 2014, então, depois disso a gente também já repensou. Na verdade, ele foi um texto que foi originalmente elaborado em 2011, né? Para um seminário que aconteceu na USP Leste, sobre a ideia de problemas no trabalho pedagógico. E depois ele foi publicado algumas ideias, mas o segundo texto, que é o texto em parceria com o Luiz Redford, é um texto que já resultou ali do meu primeiro estágio com ele na Laurentian. Então, traz algumas reflexões que eu entendo que nos ajudam a ampliar o olhar sobre essa questão do problema e da argumentação lógico-histórica como a gente tem entendido. Para essa conversa, eu organizei a minha fala em 5 pontos. Uma fala inicial breve sobre a ideia geral de problema, depois falando um pouco sobre problema na teoria histórico-cultural, o problema lógico-histórico, a partir dos autores de referência, como eu tenho também compreendido, a partir desses autores, a relação entre a atividade humana e histórica do conceito, e a história do conceito, que tem um C sobrando, né? Passando um pouco pela conversa da relação entre a ontogênese e a filogênese. E depois algumas implicações para a formação docente. Bom, de forma geral, sobre a ideia de problema, esse texto que saiu na Poiesis se aprofunda um pouquinho mais essa conversa, mas o que nós temos é que a ideia de problema ela não é recente, né? Muitas vezes a gente fala de problema, de resolução de problema, parece que é uma grande inovação aí para a educação, mas a gente vê que isso não é bem assim, quer dizer, pensar em problemas permeando os currículos, isso remonta à antiguidade, e a resolução de problemas propriamente dito, ela ganha aí força no século XX, sendo que entre as décadas de 60, 70, no período de mais força na implementação da matemática moderna, foi um período com um pouco menos de ênfase, mas a partir da década de 80 ela volta novamente a atuar com força aí nessa organização do currículo, numa abordagem que a gente poderia dizer que o foco do currículo da matemática acaba sendo essa resolução de problemas. É muito comum essa abordagem. Bom, quando se fala da resolução de problemas como foco do currículo da matemática, isso traz uma mudança estrutural, né? A gente parte ali de ensinar a resolução de problemas em matemática, né? Ensinar resolução de problemas, para ensinar a matemática por meio de resolução de problemas, né? Então, não é ensinar a resolver problemas, mas é ensinar matemática resolvendo problemas. Então, é uma mudança de perspectiva na organização curricular. Bom, de forma geral, aqui eu ainda não estou falando a partir da perspectiva histórico-cultural, nem do problema lógico-histórico, né, mas essa discussão dos autores
que abordam problemas e dialogam com essa organização curricular, ela não é nova. E o que o problema, como o problema ele é compreendido? De forma geral, ele é associado a um desafio novo, né? O que é esse novo desafio? Implica na superação do nível de dificuldade. Gente, eu vou pôr um fone, só um minutinho aqui. Gente, desculpa aqui que começou a ter uns ruídos que me atrapalharam, eu não sei se estava indo para vocês também, achei melhor pôr o fone. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo. Sim. Então tá bom. Bom, então, nessa conversa geral sobre o problema, né? A ideia de problema sempre está associada com a ideia de um desafio novo, que supere em nível de dificuldade situações já conhecidas. E implica numa busca consciente de ações que visem alcançar algum objetivo não tangível ou atingível de forma imediata. Então, sempre alguma coisa, remete a alguma coisa que o sujeito não sabe. Isso já nos traz algumas reflexões sobre os problemas, entre aspas, que muitas vezes aparecem em livros didáticos, quando a gente tem uma sessão ao final de um capítulo, né, que vai, na verdade, servir como exercício de aplicação, e muitas vezes são chamadas como problemas. A gente acaba tendo ali uma liberdade de linguagem, mas conceitualmente não seria um problema, uma vez que o sujeito sabe do que se trata, está numa unidade, já tem ali uma estratégia para resolver, ele vai aplicar, muitas vezes, algumas coisas que foram desenvolvidas no capítulo. É claro que há exceções, mas é muito frequente esse tipo de abordagem. E o problema, então, ele implica numa necessidade. Lester vai dizer que o problema seria uma situação que o indivíduo ou o grupo quer e precisa resolver e para a qual não dispõe de um caminho rápido e direto que o leve à solução. Então, vejam que a ideia de necessidade no problema, não estou falando ainda do problema lógico-histórico, da teoria histórico-cultural, mas a ideia da necessidade no problema, ela é praticamente um consenso. Bom, e na teoria histórico-cultural? Eu não sei aqui qual é o lugar de vocês, né? Qual é o conhecimento de vocês sobre a teoria histórico-cultural. Eu não vou me aprofundar nessa fala, porque também senão a gente fica nisso. Eu vou fazer uma breve fala sobre a teoria histórico-cultural, só para situar o problema. Imagino que muitos de vocês já conheçam, né? Muitos são estudantes de pós-graduação, são colegas pesquisadores, então certamente nós estamos falando a partir de um referencial comum. Bom, então, fazendo esse recorte, eu trago alguns pressupostos brevíssimos, só para a gente entender o problema. Então, a teoria histórico-cultural, ela parte das proposições de Vygotsky, entendendo que o processo de humanização se dá numa relação entre o biológico e o social, aonde essas mediações que se estabelecem no meio social, cultural, histórico, elas são essenciais. Essas mediações são mediações culturais, culturalmente significadas e que implicam em apropriação de produções culturais. Por sua vez, essas apropriações implicam no movimento de atribuição de sentido pessoal a significações que são sociais. Só que este processo, ele se dá em atividade, né? Entendemos que esse processo se dá em atividade, se dá na atividade humana. Então, esta atividade, entendida a partir de Leontiev e da teoria da atividade, ela sempre nasce de uma atividade. Eu não vou adentrar a estrutura da atividade, como Leontiev propõe, né? Ele vai falar na necessidade, do motivo, do objeto da atividade, das ações, das operações, mas o que é essencial para a gente discutir o problema é que uma atividade sempre nasce de uma necessidade, e que a gente entende que o ser humano, né, ele se constitui humano
na atividade humana. E a atividade humana é uma atividade intencional, onde esse sujeito ele vai desenvolver ações para dar conta de um objetivo que ele tem consciência. Então, esse processo é importante da gente entender. Bom, partindo do mesmo pressuposto teórico, filosófico, das contribuições de Vygotsky, Marx, enfim, o Saviani, ele traz uma compreensão do que seria essa necessidade no problema. Ele diz, muitos de vocês devem conhecer essa frase, é bastante comum e recorrente, porque ela é muito, ela faz uma síntese muito interessante. Ele diz que a essência do problema é a necessidade. Assim, uma questão em si não caracteriza um problema, nem mesmo aquela cuja resposta é desconhecida, mas uma questão cuja resposta se desconhece e se necessita conhecer. Eis aí um problema. Algo que eu não sei não é um problema, mas quando eu ignoro alguma coisa que eu preciso saber, eis-me então diante de um problema. Então, de novo, a questão da necessidade aí ganhando ênfase. A partir desses pressupostos, eu fiz uma imagem aqui relacionando o problema com a atividade. Então, nessa perspectiva, pensando a organização do ensino, nós teríamos que o objetivo da proposição de problemas, de forma geral, eu ainda também não estou falando do problema lógico-histórico, mas o problema ele teria esse papel, de trazer alguma necessidade, de apresentar ou de criar uma necessidade para esse sujeito, para que esse sujeito, diante de uma necessidade, desenvolva ações que o coloquem em atividade, diante de um objetivo. Então, o que a gente quer, na verdade, é que esse sujeito entre em atividade. Então, o problema ele teria esse papel de colocar esse sujeito em atividade. Bom, mas e tudo bem, falei de problema, e o que o problema, onde entra a conversa sobre o problema lógico-histórico? Eu, de novo, trouxe algumas referências, que são o Caraça e o Kopnin, e a partir delas eu vou também colocando como que eu tenho entendido essas relações e como que a gente entende as implicações para o ensino da matemática e a formação de professores. Então, sobre essa relação, entre a necessidade, a produção histórica, aqui já puxando um pouco a conversa para a matemática, em Caraça, ou de forma geral, a produção de conceitos em Kopnin, como é que isso implicaria ali a organização do ensino? Caraça, ele vai dizer o seguinte, que os conceitos, eles são produzidos a partir de uma necessidade, ele fala de pontos de interesse, problemas de interesse, que ele fala que podem ser práticos ou teóricos. Então, ele dá alguns exemplos. Ele fala do conjunto dos naturais, o número natural surgindo da necessidade de contagem, o número racional da necessidade da medida, o número real para assegurar uma compatibilidade lógica dentro da própria matemática. Então, veja que ele elenca aí algumas necessidades que não necessariamente estão relacionadas com uma necessidade imediata do cotidiano. E o Kopnin, ele, de forma anterior à Caraça, mas também bebendo nos mesmos pressupostos ali teóricos, ele vai dizer que o estudo da história de um objeto, ele implica na compreensão da essência desse objeto. E compreender esse objeto, na sua história, no seu movimento de produção, compreender isso é essencial, porque isso nos permite desenvolver, completar compreensões, corrigir, desenvolver os conceitos que expressam essas ideias. E que, de forma geral, a teoria do objeto, compreender essa teoria, ela nos permite entender a sua história e estudar a sua história enriquece a sua teoria. Então, de novo, esse movimento dialético que é um dos pressupostos do materialismo histórico dialético. Bom, nessa
indicação que o Köppen faz da importância de se compreender a história de um objeto para compreender de fato o objeto, ele aponta essa unidade entre o lógico e o histórico. Aqui vale a pena a gente destacar, né, que essa unidade de contrários é também um dos pressupostos da dialética, compreender a realidade a partir dessa unidade de contrários. Então, essa unidade entre o lógico e o histórico, Köppen compreende como sendo indispensável para do que ele chama de solução de problemas na inter-relação do conhecimento e estrutura do objeto e conhecimento da história do seu desenvolvimento. A partir desses autores, e principalmente a partir de Köppen, eu trago aqui algumas reflexões, né? Primeiro, o que seria essa essência do objeto, essa essência do conceito? O próprio Köppen, ele vai nos dizer que essa essência, ela é constituída pelas propriedades, pelas relações, né? Por essas características, indícios do que são, do que seria esse conceito. E que isso não é sinônimo do aparente, né, do que é perceptível sensorialmente. O Marx diz, né, que se tudo fosse, ele não diz dessa forma, ele diz mais bonito, né, mas que se nós conseguíssemos acessar a essência dos objetos diretamente, a ciência seria desnecessária. Então, nós buscamos superar essa aparência. E o que o Köppen vai dizer é isso, né? Nós não conseguimos acessar essa essência sensorialmente, mas como é que nós acessamos? Por meio da abstração, que permite a generalização da forma, que a gente pode entender aí também como essa aparência, né? Como aspecto dessa aparência, mas também do conteúdo, como elementos dessa essência. Entendendo isso, a gente assume que apropriar-se de um conceito implica, então, compreender o conceito, mas conhecer um pouco do seu movimento de produção histórico, cultural, o que vai para além da lógica formal. Aqui eu acho importante a gente fazer uma observação que muitas vezes, quando a gente começa a estudar a perspectiva histórico-cultural, e os nossos orientadores falam da importância de se trabalhar com a lógica dialética, a gente entra num movimento de crítica à lógica formal, no sentido da exclusão. E aqui a gente também tem que ter uma perspectiva dialética. A superação não significa a negação, né? É óbvio que a lógica formal ela tem o seu lugar na matemática, né? Nós somos formados na lógica formal, muitos de nós fizemos aí uma graduação em matemática pautado na lógica formal, e que bom, né? Aprendemos muitas coisas com isso. O que nós entendemos é que nesse processo de pensar teoricamente, de pensar a organização do ensino, nós podemos avançar para compreender os objetos que nós aprendemos pela lógica formal, nas suas relações com outros, para além dessa unidade do próprio objeto, né? Então, por isso que se diz, para além da sua estrutura da lógica formal, mas também entendendo os seus mecanismos de produção histórica, a essência das suas necessidades e das necessidades que moveram a humanidade na produção desses conhecimentos, né? A gente precisa ter cuidado de aprender e ir desenvolvendo gradativamente essa forma também de pensar dialeticamente, né? Quando a gente abraça o novo, a gente não imediatamente nega, né? É um processo de negação e de superação. A superação, dialeticamente, a superação ela implica em negar alguns aspectos, mas em manter outros que vão, na verdade, dialogar com esse novo conhecimento do qual eu estou me apropriando. Um outro ponto compreender e assumir que essa apropriação de conceito implica essa unidade do lógico e do histórico, e aqui eu trouxe uma citação do Köppen, onde ele diz que o lógico, ele reflete não só a história do próprio objeto, mas também a história do seu conhecimento. Aqui é interessante quando a gente pensa, por exemplo, nos conjuntos numéricos, né? Muitas vezes a forma como o currículo está organizado acaba
não apresentando para quem aprende as dúvidas, as incertezas, as produções, muitas vezes, de sistemas de numeração. Hoje isso acaba, a gente vê que está cada vez mais incorporado, né? Mas até pouco tempo esses sistemas de numeração eles não apareciam, e o que a gente reconhece é que, ao trabalharmos ali com essas possibilidades, muitas vezes a gente vai explicitando elementos do conceito, nexos conceituais, que, como Vygotsky diz, acabam sendo caracterizados como comportamentos fossilizados na nossa prática. O sistema de numeração é um exemplo disso. A gente lida com o sistema de numeração de uma forma tão automatizada por conta das práticas sociais nas quais nós estamos inseridos, que muitas vezes nós não nos damos conta, nós não tomamos consciência dos elementos que constituem esse sistema de numeração, né? O valor posicional, o nome do número, né? As trocas, os agrupamentos. E tudo bem a gente lidar no cotidiano sem a consciência desses elementos, mas quando a gente pensa em organização de ensino, aí a gente se depara com um grande desafio, não é? Porque para a gente pensar a organização do ensino, possibilitar que as crianças se apropriem desses elementos, nós precisamos pensar ações que deem conta aí de abordar esses elementos também. Muito bem. E de forma complementar, né, o conhecimento desse objeto, ele então implica necessariamente nessa unidade que eu já coloquei para vocês. Então, nesse sentido, a unidade entre os aspectos lógicos e históricos é o que a gente está chamando de enfoque lógico-histórico do conceito, né? Quando a gente fala, bom, o que é então o lógico-histórico? O lógico-histórico, da forma como a gente tem entendido, é essa unidade entre os aspectos lógicos e os aspectos históricos do conceito. Aí a gente vai ter que conversar um pouco sobre o que são esses aspectos históricos. E alinha-se, né, essa abordagem, esse enfoque, alinha-se epistemologicamente a uma compreensão histórico-cultural sobre o desenvolvimento psíquico, na perspectiva histórico-cultural, a partir de Vygotsky, que a gente compreende que esse desenvolvimento psíquico implica na unidade dialética entre o individual, entre o coletivo, entre o intrapsíquico, entre o interpsíquico. Esses elementos acabam sendo complementares. Bom, e o que isso traz aí, né, para a questão da organização do ensino? Assumir essa unidade. Assumir essa unidade nos coloca como professores o desafio de pensar situações desencadeadoras de aprendizagem que embutam a necessidade do conceito. Esse é um grande desafio. Aí quem já se deparou com essa proposta de elaborar situações desencadeadoras sabe o quanto é difícil, não é? Porque a gente precisa estudar profundamente não só o conceito, mas também a história desse conceito. E aí, quando a gente fala dessa história, desses elementos da essência, né, que precisam estar embutidos na situação desencadeadora, é importante a gente destacar que não necessariamente a gente está falando da história factual, né? Não necessariamente a gente precisa reproduzir aspectos e fatos da história, porque o que a gente quer é a necessidade, não é a necessidade que desencadeia a atividade. Então, o que a gente quer é que o problema coloque para o sujeito a necessidade. Isso eu acho que é um ponto fundamental para a gente entender, né? Porque a gente escuta, né, muitas vezes, uma fala de que é importante que a gente coloque para a criança os problemas que a humanidade viveu. E da forma como eu tenho entendido, não é isso que é a gente pensar a organização do ensino numa perspectiva lógico-histórica. Não é a gente colocar nessas situações a necessidade, não é a essência do conceito, a necessidade do conceito. Então, eu até tenho, mais para frente eu coloco no slide um exemplo do Caraça, né, que ele vai dizer, que eu já apresentei, ele fala que no caso dos naturais é a contagem, é a quantificação, né. Bom, mas quando a gente olha para a humanidade, como é que isso foi feito? Há relatos históricos de diferentes registros de controle de quantidades, inicialmente, de forma geral, feito por correspondência bionívoca, né? Então, com traços em madeira, com nós, com pedras, né?
Ah, então a criança tem que contar com pedra? Né? A criança tem que contar ovelha? Né? A criança tem que riscar pedra? A criança tem que lascar madeira? A criança tem que fazer nó? Não é dessa forma que eu entendo. Eu acho que isso a gente sempre pode conversar, né? Eu até acho que algumas pessoas entendem assim, respeito, enfim, mas não é como eu tenho entendido. Eu entendo que, bom, o que, que a gente quer? A gente quer a essência da necessidade. A necessidade é o controle de quantidades. Então, o que eu vou colocar para a criança não é a contagem de ovelha. Até posso colocar, se estiver num contexto lúdico, numa história virtual, né? Até pode ser. Mas não é essa a condição. A condição é que haja a necessidade do controle de quantidade, porque é o controle de quantidade que foi a necessidade humana que permitiu a produção, né, dessa resposta humana que chegou, né, à produção do número. Então, isso é um elemento bastante diferente. E se a gente não compreende isso, a gente corre o risco de cair em algumas armadilhas conceituais também que eu vou apontar aqui. Então, avançando para a ideia dessa relação, né, entre atividade humana e história do conceito, na verdade, uma continuação do que eu estou colocando aqui, a gente poderia ampliar um pouco essa ideia da necessidade. Essa necessidade, ela pode ser entendida para além de uma relação imediata do sujeito com o objeto. Um autor, que é o Fraser, ele discute, estuda profundamente o conceito de necessidade a partir de Hegel e Marx, e ele defende que, em coerência com esses autores, a necessidade toma uma dimensão que é também ética, social, estética, e ele destaca essa distinção entre necessidades naturais e necessidades criadas socialmente, e que essa distinção indica a alteração na forma como cada pessoa satisfaz essas necessidades. Eu entendo que para a gente pensar a organização de ensino, porque a necessidade é central nessa perspectiva da atividade, né? Então, para a gente pensar essa organização de ensino, a forma como a gente entende a necessidade é também essencial, porque dependendo de como a gente entende a necessidade, é a forma como a gente vai pensar essa situação desencadeadora. Ainda nessa relação, né, das produções históricas com os conceitos matemáticos, um autor chamado Hurp, ele discute o conhecimento matemático, especialmente medidas, peso e número, na história da Mesopotâmia e da Grécia, e ele propõe que na superação de uma matemática platônica se compreenda o papel das instituições, as relações de poder, já naquele contexto que ele estuda, as relações da burocracia estatal, como ele chama, e as práticas sociais. E ele finaliza entendendo que as instituições, elas mediam a influência dessas forças socioculturais sobre os sujeitos, ao mesmo tempo em que também contribuem para modelar a interação com as forças socioculturais. Bom, mas o que isso tem a ver com o que a gente está discutindo? Ele vai dizer que essa necessidade, então, ela não vai ser uma necessidade somente prática. Ele traz um exemplo para discutir a questão do motivo, a necessidade do motivo, que é o caso dos escribas. Quando a gente pensa nos escribas, quando a gente pensa numa necessidade prática, né, a gente fala, bom, havia uma necessidade de registro, o que é verdadeiro, o que é legítimo. Ele defende isso e compreende isso. Realmente havia essa necessidade. Mas o que ele conclui através de estudos, através do estudo de cadernos históricos, né, registros históricos de cadernos dos alunos que eram candidatos a escribas, ele diz que a motivação dos escribas para a resolução de problemas passava por um reconhecimento social, que o escriba, né, ele tinha um lugar social que era o lugar do virtuoso, da perfeição, né? Então essa necessidade, essa busca, ela
passa, não só, ela passa da prática, mas ela é transposta também para essa necessidade da perfeição, que ele chama do virtuosismo. E ele diz que nesses cadernos ele encontrou, né, indícios de que se esperava que esse escriba fosse orgulhoso da sua prática, não só na realização das tarefas reais, mas da sua própria identidade, da sua capacidade como escriba. Eu entendo que a análise desse contexto nos permite reconhecer a ideia da necessidade com a sua vinculação também histórica e cultural. De modo que essas necessidades que desencadeiam as atividades humanas, elas estão imbrincadas ou subsumidas, né, a sistemas sociais de produção de sentidos. Isso nos traz a implicação que é mais difícil do que a gente pode imaginar, né, fazer a leitura histórica de fatos, de produções de conceito, porque a gente acaba olhando para isso a partir dos nossos olhos de hoje, né? E o risco que a gente corre é de recair numa abordagem anacrônica da história da matemática. O que seria essa abordagem anacrônica? Exatamente, eu olhar para aquele conhecimento com as necessidades que eu tenho hoje, com os conhecimentos que eu tenho hoje. Então, na álgebra, o Redford dá esse exemplo, né? Eu olho para, por exemplo, a organização de tábuas mesopotâmicas dos babilônios, né? E digo, eles até fizeram ali a relação, mas eles não chegaram na linguagem simbólica. É como se eu estivesse dizendo que aquela cultura tinha a necessidade de chegar à linguagem simbólica. E no contexto deles, provavelmente eles não tinham, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado na busca da compreensão dessas necessidades para não recair nessa tentação, né? Eu diria assim. E aí, um outro ponto assumir uma relação lógica histórica sem uma devida compreensão dialética da filogênese e da ontogênese. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Tá? O que seria isso, né? Essa relação dialética entre a ontogênese e a filogênese. Essa relação ela é apontada por Vygotsky inicialmente, nessa perspectiva que a gente trabalha, e ele diz assim, num texto, no manuscrito de 29, o Vygotsky diz que essa unidade entre a filogênese e a ontogênese é a força motriz básica do desenvolvimento cultural. O que é isso, né? Tem vários autores tentando entender o que isso significa, o que isso implica. Pino, ele vai defender que essa posição do Vygotsky era no sentido de indicar essa preocupação da articulação de dois sentidos da história, o sentido ontogenético relacionado com a história pessoal do sujeito e o sentido filogenético relacionado com a história da espécie humana. Nessa perspectiva, também que ao mesmo tempo o sujeito, dialética, né, ao mesmo tempo o sujeito ele produz e influencia a história humana, mas a história humana marca esse sujeito, né? Essa história humana permite a esse sujeito constituir-se sujeito num determinado lugar e tempo histórico. Nessa linha, eu tenho estudado um pouco das contribuições do Louis Redford, e o Louis Redford ele aborda essa relação da filogênese e da ontogênese e da implicação dessa relação para o ensino. Ele destaca que é importante que os conceitos eles sejam estudados no seu processo de produção com os significados intrínsecos à cultura na qual eles estão inseridos, né? O que aquilo significa naquele contexto em que foi produzido? Até porque para a gente entender essa necessidade, a gente precisa entender o que aquilo significava para aquele grupo. E aí a gente tem muitos desafios, porque acho que a maioria de nós, não sei se tem algum aqui historiador da educação matemática, mas em geral somos educadores, né? E
nós acabamos acessando materiais que foram produzidos por historiadores da matemática, e nem sempre esse sentido acaba estando explícito. Hoje se busca aí a contribuição de muitos profissionais, antropólogos, tentando desvendar um pouco mais dessa relação. Então, nessa direção, ele vai dizer que essa produção das ideias matemáticas, ela precisa ser entendida na unidade com a sua significação manifesta em práticas culturais, em práticas sociais, em um ambiente culturalmente determinado. Né? E isso remete aí à ontogênese do conceito, considerando a dialética entre o indivíduo e o coletivo, no movimento ontofilogenético de aprendizagem conceitual. Sobre essa relação, e retomando aí, né, a afirmação de Vygotsky, isso não significa compreender que a ontogênese recapitule a filogênese. Bom, só que o que é essa ontogênese, o que é essa filogênese, né? De forma muito superficial, né? Quando a gente fala da filogênese, a gente fala do movimento de desenvolvimento do humano genérico, né? Enquanto espécie, assim. E quando a gente fala da ontogênese, a gente está falando do indivíduo. Então, a gente está falando dessa dialética, como que o sujeito indivíduo, né, ele se desenvolve na relação com essa filogênese, que é todo esse arcabouço cultural, histórico, que produz essa humanidade de forma mais geral. Então, aqui a gente vai entender que esse desenvolvimento do sujeito, ou seja, essa ontogênese, ela não recapitula a filogênese, ou seja, ela não repete a história da humanidade, mas sim a revive, no sentido lógico do conceito, ou seja, a revive como? Como a reprodução da essência do objeto, e aqui a gente tem Kopnin e Leontiev, né? A revive como produção da essência do objeto e da história no seu desenvolvimento, no sistema de abstrações que se retraem, se expandem no sistema lógico-cultural de modos de ação que se objetivam por atividades. E, de novo, aqui, o que a gente tem, então, que é bom, dado que não se reproduz, não é a ideia da recapitulação. A recapitulação é um conceito específico que seria essa ideia de que o sujeito, no seu desenvolvimento, repete, né, os passos aí da humanidade. Então, a gente teria que propor ali para ele coisas que a humanidade viveu para repetir, ou para acelerar, ou para promover esse desenvolvimento. Então, dessa forma, isso não seria coerente, né, com essa compreensão dialética, tanto do lógico histórico, como da unidade dialética entre a filogênese e a ontogênese. E aí é o exemplo que eu coloquei da contagem, que eu falei para vocês, estava num slide mais para frente, né? Quer dizer, não é repetir as situações de contagem, eu vou ler aqui esse trecho, né? Se a necessidade humana que moveu a produção do conceito de número natural foi a contagem, entendendo, né, essa unidade dialética, a organização intencional do ensino deste conceito deve desenvolver ações no sentido de colocar os estudantes diante da necessidade. Qual a necessidade? A necessidade da contagem, do controle de quantidades. O que fique claro não implica reproduzir as mesmas situações históricas nas quais as necessidades se manifestaram historicamente. Ou seja, não há qualquer defesa desse paralelismo entre a filogênese e a ontogênese, mas uma compreensão dialética dessa relação. Desta forma, se busca-se na história a essência do conceito, sua necessidade histórica, os elementos e as relações que o constituem. Certamente a gente muitos de nós aqui, né, os pesquisadores que já estão aí há algum tempo também nesse percurso, já foram questionados sobre isso. Mas então vocês estão dizendo que no problema lógico-histórico a gente tem que trazer o problema que a humanidade viveu, né? Porque isso é uma armadilha, né, no sentido de dizer, olha, mas vocês estão se baseando na recapitulação, né? E não é isso. É importante que a gente tenha essa compreensão.
né? O que a gente busca é superar a aparência. E aqui eu estou dialogando um pouco com o Davidov no movimento de desenvolvimento do pensamento teórico, a gente busca a essência, não é isso? E a gente busca estabelecer relações para além dessa aparência. E nesse sentido que a gente busca, então, são problemas que dialoguem com esses nexos conceituais que permitam aí colocar para o sujeito essas necessidades. Eu acho que eu pulei um pedacinho aqui. Isso. Bom, de tudo isso, vamos pensar algumas implicações para o trabalho do professor, para a formação docente. Alguns aspectos são implicações diretamente para o trabalho docente, pensando o trabalho do professor na organização do ensino, mas a gente pode fazer um paralelo disso também pensando a formação de professores, né? Pensando a ação do formador de professores, que coloca também para o professor em formação, seja em formação inicial ou em formação continuada, a necessidade do conceito embutida em situações desencadeadoras de aprendizagem, como a gente entende na perspectiva da atividade orientadora de ensino, ou desses que a gente entende que trazem ali no seu núcleo o problema lógico histórico, né? Bom, então, primeiro é isso, considerar que o ensino e a aprendizagem pautados em problemas implica nessa perspectiva na elaboração de situações desencadeadoras de aprendizagem que embutam em si a necessidade do conceito. Depois, a compreensão de que o estudo da história da matemática nos permite reconhecer algumas dessas práticas que estão relacionadas com a produção humana desses conceitos, e isso permite ao educador compreender os limites e as mudanças qualitativas dessas práticas, que essas práticas podem indicar no desenvolvimento de um pensar teórico sobre a prática. Uma fala muito próxima dessa, então, que eu estou me baseando aqui no Redford, no Louis Redford, numa entrevista de 2015, se eu não me engano, né, onde ele vai falar desse papel da história e o quanto que a história nos ilumina no sentido de também conhecer alguns caminhos possíveis para se conhecer alguns conceitos. Então, além disso, essa elaboração de situações desencadeadoras, ela tem o potencial de colocar para o sujeito que aprende a necessidade do conceito, ao demandar um pensar teórico sobre a prática, o reconhecimento de formas do conhecimento histórico e cultural significado, né, em algum contexto. Essa necessidade, como eu já falei, aqui é uma síntese, né, não está necessariamente relacionada com problemas históricos e reais, mas pode emergir a partir de diferentes situações, problemas, como um jogo, um problema contextualizado, ou até mesmo um problema de compatibilidade lógica dentro da própria matemática. Um ponto importante é a gente compreender que a situação problema, ela por si só, ela não faz e não tem o poder, né, de fazer emergir um determinado conceito ou conhecimento. Não é uma situação que vai forçar o sujeito a conhecer algo. Ela tem o potencial de colocar a necessidade, mas este movimento, ele só acontece na atividade humana. E aí é o link que a gente faz aqui no finalzinho da minha apresentação com a atividade orientadora de ensino, né? O problema desencadeador, a situação desencadeadora de aprendizagem que embute esse problema desencadeador, e esse problema a gente entende que tem na sua essência esse movimento lógico histórico, essa situação desencadeadora, muitas vezes ela vem ali permeada num contexto, que pode ser de várias naturezas, mas por si só, essa situação, ela não tem o poder, né, de fazer com que o sujeito chegue ao conceito. Isso a gente entende que se dá na atividade humana num processo mediado. Por isso que é fundamental que o professor conheça o conceito, conheça esses elementos essenciais do conceito, porque é a pergunta que ele vai fazer, ou é a pergunta que ele não vai fazer, né? Ou é a dúvida que ele vai colocar, ou quando o aluno propõe uma solução, é aquela
aquele complemento de que, mas será que vale para aquela outra situação? Né? Esse trabalho, que o Redford vai chamar isso de trabalho conjunto, né? A gente tem chamado isso de atividade coletiva, eu entendo que são sinônimos, então eu vejo muitas aproximações entre o que a gente tem feito e o que ele propõe, enfim, né, e o que o professor Ori propõe na atividade orientadora de ensino. Acho que há convergências, há diferenças, sem dúvida, mas acho que há convergências. Mas o essencial é que a gente parte dessa base, que é a compreensão do desenvolvimento humano no contexto social e em atividade, né? Então, essa situação, ela por si só não tem esse poder, né? Eu brinquei outro dia com o meu grupo, eu disse, se fosse assim, a gente acho que foi num grupo, na verdade foi na segunda-feira que a gente trabalhou conjuntamente, acho que muitos de vocês estavam ali, né, que a gente fez a reunião dos núcleos do GEPAP, né, eu falei, bom, se fosse assim, a gente fazia um caderninho com um monte de situações e espalhava, mas não é isso, né, pode ser muito boa, mas eu que vou desenvolver essa situação em sala de aula, eu preciso entender quais são os elementos do conceito ali que estão em jogo, o que eu quero provocar, né, o que eu quero que o sujeito se aproprie. Por isso que a ação do professor, ela é uma ação intencional, que dialoga ali com essa necessidade que está embutida, na verdade com essa essência, né, da necessidade que está embutida no problema, mas que vai emergindo no trabalho conjunto do sujeito, né, inicialmente quando ele se depara com o problema, quando ele conversa com o colega, quando a gente forma ali grupos que trocam ideias, quando a gente faz um coletivo, uma discussão no coletivo da sala de aula. Então essa proposição de problemas fundamentados na história também só pode se constituir como desencadeadora neste processo. E aí a gente tem entendido, né, no nosso contexto, aqui eu já estou particularizando, a partir das produções do Moura, né, professor Manuel Aureosolo de Moura, e no contexto do GEPAP, dos grupos que constituem a rede GEPAP, a gente tem trabalhado com a ideia da atividade orientadora de ensino, que dialoga com essa perspectiva do conhecimento lógico-histórico, do problema lógico-histórico, ao permitir que essa necessidade ela seja objetivada em situações desencadeadoras de aprendizagem, que são colocadas ali em jogo nessa atividade coletiva, né, na sala de aula. Então, certamente esse conceito vocês conhecem, por isso que eu não me aprofundei. A forma e como a gente tem entendido o lógico histórico também está em produção, também está no seu movimento histórico, então certamente há convergências, há diferenças, né, na forma como a gente tem estudado. Eu trouxe para vocês um pouco de como eu tenho compreendido a partir de todo esse trabalho coletivo que a gente faz no GEPAP, também a partir das minhas experiências e vivências em outros contextos, e a gente vai sempre buscando ressignificar. Acho que não é algo que tá pronto, então certamente muitos de vocês aí, quando a gente já estiver saindo de cena, vocês estão entrando e vão continuar isso daí, e nesse meio tempo a gente vai dialogando e também reelaborando, né? Bom, a partir de tudo isso eu estou finalizando, né? Eu tinha 40 minutos, já passei. Eu apresentei inicialmente uma imagem com a ideia do problema, necessidade e atividade, e agora trazendo um pouco, então, dessa questão do problema lógico-histórico, como aquilo que embute essa necessidade do conceito, em que a gente busca desenvolver nessa atividade coletiva. Né? Então, esse problema lógico-histórico colocando para o sujeito a essência da necessidade do conceito, e nessa organização do ensino se buscando desencadear a atividade do ensino ou da aprendizagem de forma coletiva, né? Atividade de ensino, quando a gente fala do professor, atividade de aprendizagem de forma geral, embora em alguns contextos de formação de professores, principalmente de formação inicial, a gente também dialogue com a ideia da atividade de aprendizagem. Então é isso, gente, que eu tinha aqui para trazer para a gente conversar, na verdade, espero que tenha sido uma boa síntese, um pouco rápida, mas certamente vocês podem acessar os textos também. Bom, então, muito obrigada a vocês. Aqui está meu e-mail.
e estou à disposição. Eu tinha pensado em trazer todas as referências, mas eu não trouxe, porque eu não dei conta, gente, de colocar aqui na apresentação, tá? Mas é isso, estão nos textos, acho que valeria a pena, talvez, só para a gente não perder o registro, colocar quais são os textos aí. Você tem facinho, Malu, para registrar esses textos? Eu tenho, eu tenho. Tenho sim, acho que deixa eu pegar aqui a indicação, né, dos dois que... Isso, Eu tô com os links, só que eu tenho a impressão que um deles, apesar que aqui o link não vai sair, né? Mas pelo menos o título ajuda. Eu acho que eu até achei aqui, quer ver? Como que eu boto isso aqui? Já sei o que eu vou fazer, quer ver? Eu vou botar na minha apresentação. Se você conseguir colocar no slide, né? Não ficou tão arrumadinho quanto eu queria, assim, no finalzinho, mas, gente, dá tempo, vou correr aqui, dá tempo. Aqui, ó. Pronto. Esse é um, né? Esse é um, cadê o outro? O outro tá aqui, ó. Pronto. Deu certo. Uhum. A Simone ajudou aqui com o link tá bom, gente. Também. Tá bom, mas o que importa é que nesses textos vocês encontram todas as referências que eu coloquei ao longo da minha fala. Tá certo? Para dar o crédito devido aos devidos autores. Uhum. Então, muito obrigada. Estou aqui agora para a gente conversar. Eu vou tirar aqui a apresentação. Tá bom. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Vanessa, como sempre, né? Como a gente aprende, como são bons esses momentos também, né? Porque é tão bom te ouvir falar, porque você fala, é uma síntese, sim, né? Mas é de uma profundidade que a gente também, nossa, resgata para nós do grupo. Eu acredito que tem vários do grupo do Analisando as Situações Desencadeadoras, do GTHC que estão aqui também, que devem estar se reconhecendo nas discussões que a gente está fazendo recentemente, né? Então, te agradeço muito por essa síntese. Nesse momento, ela foi, nossa, particularmente muito importante para o nosso grupo, né? Eu sei que realmente a gente tem participantes que talvez sejam, inclusive de outras linhas, né? Porque a gente tem alunos do programa de maneira geral, mas eu tenho certeza que para eles também foi muito claro. E a gente agora quer ouvir um pouco dos comentários, já tem vários ali também fazendo agradecimentos, né? De Vanete, Joyce, Larici, Natália, João, que são do grupo também, Marcos. E a gente abre, então, agora para as perguntas ou comentários ou pontos que vocês gostariam que a professora Vanessa talvez explicitasse um pouco mais, né? Eu já vou aproveitar, então, com a participação aqui do Marcos, que já deixou uma pergunta no chat, Vanessa. Se quiserem falar também, em algum momento, acho que não teria problema, seria até interessante, né? Marcos, não sei se você tem, se você quer falar ou se quer que eu leia. Tanto faz, professora. Pode falar, então. A minha dúvida é o seguinte, né? E se por acaso esbarrar num conceito que a gente não sabe, não há um registro histórico claro de como esse conceito foi desenvolvido, né? O que motivou a criação desse conceito? E aí eu dei um exemplo, né? O que levou o Euler a criar o teorema de Euler, por exemplo? Por que ele achava necessário contar os elementos de um poliedro, né? E hoje em dia a gente sabe que isso é importante, por exemplo, na química, né? Quando você se depara com uma molécula formada em forma de poliedro. Então, assim, a minha dúvida é essa, em relação a essa compreensão histórica do conceito. Muito bacana isso que você coloca, Marcos. Acho que você está colocando uma questão que
fora o trocadilho, mas está colocando uma questão que questiona a vinculação com a necessidade prática cotidiana. Deixa eu só avisar, sou novato e conheço muito pouco da teoria histórico-cultural, tá? Então, é algo que eu estou aprendendo, então estou iniciando. De repente, estou fazendo uma pergunta assim, meio não, imagina, fora de contexto. Não está fora de contexto, é super pertinente, porque é isso, né? Quer dizer, se a gente assume que todas as necessidades, todos os conceitos surgem de uma necessidade prática cotidiana, a gente se esbarra com essas situações. Quer dizer, quando eu penso num conceito mais elaborado, mais complexo, eles não emergem dessa necessidade cotidiana, né? Eu me lembro quando eu estava fazendo o meu doutorado, que eu tinha que elaborar situações desencadeadoras, eu estava trabalhando com professores do ensino médio, e a minha questão era exatamente essa, né? Quando eu pensava nas cônicas, quando a gente estuda as cônicas, a gente vê que não tem uma necessidade prática direta, né? Tinha uma necessidade do sujeito ali na relação com sólidos, né? Como que ele lidava com esses sólidos. Então, eu entendo que, bom, primeiro, a gente não vai ter resposta para todos os conceitos, porque para cada conceito isso demanda da nossa parte um estudo do histórico desse conceito, né? Mas eu entendo que o que a gente talvez consiga identificar de alguma forma é o contexto no qual essa produção se dá, que seja o próprio contexto teórico, né? Então, essa produção de um teorema, ela responde a qual questão que estava em jogo ali, né? Qual questão que estava, de alguma forma, colocando o sujeito em movimento, né? Quer dizer, o sujeito estava buscando alguma coisa. A gente sabe que às vezes conhecimento na matemática acaba saindo quando a gente está buscando outra coisa, né? Mas, de qualquer forma, responde algum movimento no qual o sujeito ele está imerso. E aí é interessante, por exemplo, a gente pensar no caso das cônicas mesmo, muitas das utilidades práticas das cônicas são muito recentes, né? Quando a gente pensa numa antena parabólica, né? Certamente elas não surgiram para as cônicas não surgiram para construírem antenas parabólicas. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa relação que alguns autores chamam de cotidianização, né, do conhecimento. É como se a gente tivesse que sempre trazer a atividade prática. Quando a gente está falando de atividade, a gente está falando de atividade humana, né? A gente está falando dessa vida, né? O Leon Tchevey fala que a atividade é vida, então desse movimento que parte de uma motivação, de uma necessidade, de uma motivação e que leva ali o sujeito a desenvolver ações que o movem na direção do que ele busca alcançar. Então, assim, se você for me perguntar especialmente desses pontos, eu não sei te dizer, porque eu teria que estudar sobre a produção desses conceitos, né, desses conhecimentos. Mas certamente eles emergem num contexto em que o sujeito buscava responder alguma questão, que não necessariamente é uma questão prática, né? Porque mesmo a ideia da atividade, quando a gente estuda o conceito de atividade em Sánchez Vázquez, por exemplo, a atividade ela não necessariamente é uma atividade prática no sentido de é o que eu estou vendo o sujeito fazer, né? O sujeito ele pode estar em atividade e eles vão falar de uma atividade cognitiva, por exemplo. Né? E quando Marx fala da atividade, a atividade ela implica nesse projeto ideal, né? Tanto que ele dá o exemplo da abelha, né? A diferença entre a abelha e o arquiteto. Né? Antes de desenvolver uma ação, tem uma intencionalidade, tem um projeto, que não é o projeto final, porque aí que é a diferença e a relação dialética. Porque mesmo que exista um projeto, esse projeto ele vai se transformando na ação do sujeito. Né? Hoje, com a tecnologia, a gente tende a fazer isso menos, né? Porque a gente chega com mais precisão perto do objeto final. Mas, de qualquer forma, não é um engessamento. E aí, quando a gente pensa na organização do ensino, a beleza da contribuição da atividade orientadora também é nesse sentido, né? É uma intencionalidade, tem essa busca da atividade, mas não é um engessamento. A gente sabe onde a gente quer chegar, a gente lança a mão de instrumentos, então a situação desencadeadora
de aprendizagem. O problema, lógico, histórico, eu entendo que são instrumentos aos quais a gente recorre para colocar esse sujeito em atividade, nessa busca da necessidade do conceito, mas não é um engessamento, quer dizer, eu penso ali inicialmente, né, algumas ações como professora, como formadora, mas certamente eu vou ter que lançar mão de outras, dependendo do que aparecer, né, vou ter que reorganizar e reestruturar ali o meu plano de ação na relação com o outro, porque esse processo é um processo vivo, né, um processo que está em constante movimento. E é bacana porque nesse processo eu estou formando o outro, mas eu também estou me formando, né? Nós estamos nos formando juntos. Quer dizer, quando você me pergunta uma coisa dessa, eu estou reestruturando assim, nossa, olha só que legal que o Marcos está falando, né? Realmente eu teria que pesquisar sobre esses conceitos, mas certamente tem ali um contexto que motivou a atividade do Euler, que seja. Não sei, Importante ela espero falar ter... nesse movimento que a gente acaba aprendendo tanto, né? Que eu fui buscar, procurei, li alguns livros, e realmente vou descobrindo até coisas que você não esperava, e acaba adquirindo uma gama de conhecimentos que você, ao procurar uma coisa que de repente não tem nada a ver, né? Você acaba esbarrando com muitas. Eu achei bastante interessante esse tipo essa abordagem, né, que a gente tem. Obrigado pela resposta. Muito obrigada, Marcos. Ok, obrigada também, Marcos. A Andressa também levantou a mão. Pode falar, Andressa. Boa tarde. Eu sou aqui da UFRN e sou professora da educação básica. E aí, quando eu tive contato com a teoria histórico-cultural esse ano, né? Estou fazendo parte desse grupo graças à professora Malu, que recebeu um e-mail meu e permitiu que eu participasse do grupo. E assim, como professora de educação básica, uma das maiores dificuldades dos alunos é em matemática. E aí, quando eu comecei a me familiarizar com essa teoria, eu fiquei encantada e, assim, super na esperança de ter um novo horizonte, né? Para que os alunos realmente tenham uma aprendizagem significativa. E aí, a minha preocupação é justamente essa que está sendo debatida, a gente buscar essa gênese do conceito, diante de um contexto de sala de aula, que nós temos eu como pedagoga, várias disciplinas para trabalhar, e pensar nesse estudo peculiar, detalhado de cada conceito. E aí, quando você falou hoje na palestra, justamente sobre a gente tentar ver a necessidade do conceito, eu disse, poxa, já fiquei assim um pouco mais tranquila. E aí a minha dúvida é essa, por exemplo, eu posso criar situações de aprendizagem em sala de aula em que coloque nos alunos, por exemplo, a necessidade de contar, sem que necessariamente eles tenham que fazer esse processo que você falou, das pedrinhas, de gravetos, mas que eles sintam a necessidade de entrar em atividade de aprendizagem, e aí esse conceito matemático será construído? Essa é a minha pergunta. Andressa, você traz uma questão super emergente, né? Que é a formação do pedagogo, a formação dos professores de educação infantil nas iniciais, que é um grande desafio, né? Porque vocês têm que saber muita coisa, né? Vocês têm muito trabalho, né? Assim, a gente fala, a gente está falando da matemática, vocês têm que falar de matemática, português, história, geografia, ciência, cultura corporal, arte, né? Muita coisa, realmente. Eu me solidarizo com vocês, né? Eu vou falar do meu pedacinho aqui da matemática, tá bom? Vou ser mais modesto, que eu não dou conta de tudo. Mas, assim, acho que tem algumas coisas. Primeiro, isso que você falou ao final da sua fala é essencial, da forma como a gente tem entendido. Então, o que a gente busca, no caso da contagem, é colocar as crianças numa situação em que elas tenham a necessidade de contar, não é?
Às vezes a gente fica numa discussão teórica que é própria da academia, acho que tem o seu lugar, né? Mas a gente precisa conseguir também dialogar com a escola, e isso que você falou é uma síntese muito bacana, é isso, quer dizer, a gente precisa colocar as crianças numa situação de contagem. E com as crianças pequenas a gente faz isso por meio da brincadeira, né? Então, muitas vezes é a contagem dos pontos de um jogo, né? Às vezes a contagem, enfim, o controle ali de sujeitos em sala de aula, por algum motivo, a gente tem que ter um motivo, né? Porque senão vira só uma tarefa. E aí a gente consegue pensar essas situações. No caso da contagem, é sempre legal a gente criar situações em que haja necessidade do registro, porque quando há necessidade do registro, da comunicação, então, olha, você precisa contar os pontos porque amanhã, e deixar registrado, porque amanhã a gente vai continuar esse jogo, né? E aí, não sei se você ou que vou estar aqui, sei lá, a gente cria um contexto para que a criança tenha que registrar. E aí, como que ela vai criar esse registro, né? Fazer as suas hipóteses de escrita numérica, a gente vai também acompanhando, eles conversam entre eles, um fala para o outro, então isso é muito bacana. Então, sim, acho que isso é fundamental. E uma outra coisa que eu queria colocar é que tem um trabalho do GEPAP, né, o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Atividade Pedagógica, que é coordenado pelo professor Ori, que já vem há bastante tempo trabalhando com esses desafios, e tem um material que foi muito interessante, que foi produzido no projeto do Obeduc, e que tem vários fascículos que abordam conceitos dos anos iniciais, conceitos matemáticos que são abordados nos anos iniciais, e tem ali algumas propostas de trabalho, que evidentemente não são únicas, né, mas são algumas inspirações. E o legal é que tem a discussão do conceito e tem a proposta. Então, não é uma cartilha de faça isso, né, mas acho que é um diálogo de conhecer ali como que a gente tem entendido o conceito, o que a gente acha que é importante, o que é essencial de ser trabalhado num determinado conceito. Não é a gente acha da nossa cabeça, né? A partir dos estudos que têm sido feitos, e acho que isso pode ser um material interessante. Olha, a Natália está colocando aqui no chat, então... Já conheço, professor, o material. Legal, muito bom. Legal, Andressa. Espero ter ajudado aí nas suas questões. A sua contribuição. Ajuda sim, muito obrigada. Eu agradeço. Tá joia. Vamos continuar aqui. Queria só aproveitar e lembrar de que vocês acessem o link para certificação, tá, gente? A Tainá tem colocado aqui. Já quero agradecer a Tainá, que fez o trabalho de ajudar a gente na inscrição, envio dos e-mails e vai ajudar na certificação também, né? A gente tem mais duas perguntas já aqui também, Vanessa, da Cíntia, primeiro, e depois da Veronice. Não sei se a Cíntia quer falar. A Cíntia parece que é de Presidente Prudente, né? Isso. Meu microfone está funcionando, não sei se todo mundo está me ouvindo. Então tá, boa tarde, professora Malu, professora Vanessa e os demais. Como eu coloquei ali, né? A gente está aqui em Presidente Prudente engatinhando ainda, né? Bebezinhos engatinhando na teoria. A gente tem buscado aprender e está com muitas dúvidas, né? Que eu acho que são sempre salutares, mas estamos num momento de implementação. Então, eu gostei dos tópicos, né, apontados pela professora Vanessa, mas queria que ela falasse um pouquinho mais por onde a gente pode começar. Porque nós somos, assim, o que a gente tem feito? A gente tem seguido o currículo do Estado, né, do Estado de São Paulo. Ele cria materiais e a gente tem utilizado os materiais, e a teoria tem todo um outro discurso em relação à construção coletiva, uma formação colaborativa com os professores, onde a gente até tem que criar os nossos próprios materiais. Tem a questão das discussões dos nexos conceituais, né, que para nós é nova, conhecer o histórico e o contexto de cada conceito. Então, como que a professora, vê essa implementação? Por onde começar para a gente construir um caminho que a gente leve os professores junto com a gente, né, para não amedrontar de imediato, e conseguir levar todos eles, né, para fortalecer esse trabalho coletivo. Nossa, você me colocou um desafio, hein, Cíntia? Eu vivo um pouco disso também, né, porque eu trabalho no curso de pedagogia e trabalho no estágio, e a gente busca fazer esse
trabalho nessa perspectiva com os professores, e a gente sabe que tem demandas que são demandas cotidianas das redes, e que vem com outras exigências, enfim, né? Então esse diálogo ele é importante. Eu acho que talvez a gente possa pensar em situações desencadeadoras de formação docente, né? Vamos pensar assim, que seriam essas situações desencadeadoras de aprendizagem. Eu acho que a gente busca o mesmo movimento, pelo menos é o que eu tenho tentado fazer, né, na formação docente, não começar numa discussão teórica, né, num pedantismo acadêmico, mas acho que começar por algumas situações, vivenciar algumas situações, né, por exemplo, não sei se você conhece a Carta Caetité, né, que o professor Ori trabalha, coloca um problema, uma situação problema, aí vamos tentar resolver, e aí a partir dali a gente discute. Então você vai encontrar muitas situações nessa perspectiva, na internet mesmo, ou a Malu também pode te ajudar, né, a ter acesso, quer dizer, algumas que são produzidas em materiais como esse do Beduc, outros que estão em artigos, outros que estão, né, em mestrados, doutorados, enfim, e que é legal porque estão ali e também tem uma conversa sobre por que ela é dessa forma, como que foi desenvolvida num trabalho específico de formação, né? Então eu acho que é interessante a gente pensar assim, pensar em situações que abordem conceitos, né? Então que seja no caso de número, né, colocar ali uma situação de contagem, colocar esses sujeitos em movimento, colocar isso em movimento, na verdade, é uma liberdade de linguagem, que ninguém coloca ninguém em nada, né, mas assim, propor situações que tenham esse potencial para os sujeitos se mobilizarem, e aí, a partir do que vai aparecendo, a gente vai elencando aspectos. Então, por exemplo, no caso da contagem, né, quando a gente cria uma situação de contagem, aparece ali, né, a questão do agrupamento, a questão do valor posicional, e aí a partir do que vai aparecendo, a gente vai conversando, olha, vê como isso é importante, né, a gente não pode, então, pensar o ensino do sistema de numeração sem que o aluno tome consciência, e aí não é só que ele use, né, o valor posicional, porque dependendo da forma como a gente ensina, a criança ela passa pelo valor posicional, né? Ela sabe que tem uma sequência, ela tem que escrever os números naquela sequência, né? Quando acabou, esgotou as combinações, ela acrescenta um. Isso é uma coisa. Outra coisa é ela tomar consciência do porquê que é assim, né? Tem um processo de agrupar, tem um processo de troca, tem um processo de valor posicional. E aí, ao tomar consciência disso, ela é capaz de escrever qualquer número, de lidar com qualquer número, e isso vai trazer implicações, por exemplo, para trabalhar com as operações. Quando eu vou trabalhar com as operações entendendo o valor posicional, é uma coisa. Quando eu vou trabalhar com as operações sem entender o valor posicional, é um algoritmo arbitrário. Né? Então, acho que talvez pensando na formação de professoras, um movimento, de professores em geral, talvez um movimento seja esse, né? A partir de situações desencadeadoras de formação docente. Vamos pensar que são situações que colocam os professores também diante da necessidade de lidar com o conceito. E aí, o que essas situações muitas vezes fazem, que a gente tem tentado compreender a partir das contribuições de Vygotsky também, é mexer com o que a gente chama, não, que pretensão, né? Com o que Vygotsky chama de comportamento fossilizado, que é isso que eu falei, né, no decorrer da minha conversa com vocês inicial. No sistema de numeração, a gente lida tão rapidamente, com tanta praticidade, que a gente nem se dá conta, muitas vezes, desses elementos. Então, tornar estes elementos evidentes é resgatar a gênese do conceito. Não é? E ao fazermos isso, nós, como educadores, nos instrumentalizamos para pensar o ensino de também. Então, acho que é legal esse movimento teoria-prática. Então, partir dessa situação, e aí teorizar, né, e aí trazer outra, e aí intermediar com um texto que justifique por que aquilo foi feito dessa forma, né, e a gente vai aprofundando um pouco os textos. Então, talvez inicialmente um texto que dialogue com a situação, né, e fale um pouco dos referenciais, e aí, dependendo do grupo, você vai trazendo ali aprofundamentos
das próprias justificativas dessas práticas. Eu acho que isso pode ser um caminho interessante, mas também, claro, né, seria contraditório eu dizer faça dessa forma, porque não seria orientador, né? Então, depende muito do grupo, né, das condições objetivas que vocês têm. O legal seria a gente ter um grupo que pudesse ter uma continuidade de trabalho e fazendo isso de forma contínua, para além das demandas que mudam a cada 4 anos, né? Então, que a gente possa ter um movimento na própria rede, enfim. Mas é isso, é um desafio, Cíntia, e vai nos contando aí como que vai o movimento de vocês. É muito bacana a gente saber que isso vai chegando nas escolas, né, vai chegando nas redes, porque se não for isso, vira um movimento sectário, né, a gente não tem por que desenvolver toda essa discussão, toda essa teoria, enfim, se não for para chegar na escola, né, é o que a gente de fato acredita que é possível, que seja possível, e é o que a gente almeja, quer dizer, toda essa perspectiva histórico-cultural parte do pressuposto dessa humanização, é de que essa humanização ela se dá na relação com o outro, portanto, a gente busca e acredita na importância de oferecer para as crianças possibilidades de aprendizagem da cultura humana de forma geral, né, em todas as áreas, de diferentes conhecimentos. A gente está falando da matemática, mas a gente acredita que isso seja possível em todas as áreas, né, e seja importante em todas as áreas. Então, vai dando notícias para a gente desse processo aí. Obrigada. Ajudou, deu um norte, né? Por onde começar. Que responsabilidade. Tá certo, obrigada também. A gente também, vou reforçar, né, Cíntia, é importante a gente saber, né, então vai nos contatando de alguma forma. Agora a gente tem a Veronice aqui também. Veronice, não sei se quer falar, senão eu posso ler. Tá sem microfone, ok. Então eu vou ler a pergunta dela e os conceitos de cada conteúdo, independente da área de ensino, que no caso dela é a arte, devem partir do contexto vivido pela humanidade ao longo dos tempos, conforme suas necessidades do momento. Aí eu estou entendendo do momento histórico em que ela surge. Nossa, que difícil, Veronice, pensar nisso, né? Um contexto que não é o que a gente transita assim com mais conhecimento. Não sei, assim, no caso da arte, como que isso daria, quer dizer, eu corro risco até de falar besteiras, porque é uma área que eu não domino, mas eu entendo que a arte como essa manifestação humana, né, ela muitas vezes é só me corrija se eu estiver errado, né, muitas vezes a arte ela não tem um objetivo específico, a arte é uma manifestação, às vezes tem, né, às vezes é um movimento de contraposição, né, fugiu a palavra aqui, gente, de quando eu quero me manifestar contra, né? Então, muitas vezes tem esse papel, mas muitas vezes é uma manifestação. Então, acho que talvez passe por isso também, criar condições para que as crianças tenham esses espaços de manifestação a partir de alguns desafios, né? A partir de algumas situações que são criadas para elas na produção, então dependendo do que você quer que elas conheçam ali, dependendo da arte, né, ou da manifestação artística que você quer que elas conheçam, talvez vocês possam pensar algumas propostas, né, enfim, escrita e de reelaboração da arte, não sei, talvez você possa nos ajudar. Protesto, obrigado, Simone, fugiu a palavra protesto. Talvez vocês possam nos ajudar vendo se é viável essa linha, mas realmente, gente, eu não saberia dizer, né? São muitas áreas aí que a gente tem que pensar. Veronice, o que você acha? Você acha que é viável pensar nessas situações? Eu tenho visto trabalhos muito interessantes de professores de arte, né, que
que buscam colocar as crianças em movimento também, a partir da leituras de obras e tentando entender essas obras no contexto em que elas foram escritas, buscando possibilitar a produção de obras, né? Deixa eu ver, você comentou aqui alguma coisa. Uma preocupação na hora de organizar o ensino da arte, sim. Né? Então, eu não saberia te dizer como que isso dialoga. Eu não sei se a gente pode pensar no histórico do conceito, mas talvez ampliar isso para uma ideia do movimento, né? Um movimento artístico de uma determinada escola, enfim, talvez pensar isso mais no contexto em que aquilo surge historicamente, talvez seja mais viável, né? Uhum. Isso é muito interessante que você está colocando, né? Ela está colocando aqui a questão da necessidade humana de se expressar artisticamente. Isso é muito interessante, quer dizer, a gente vê essa necessidade humana dessa expressão artística muitas vezes sendo apoio aí a resolução de situações muito difíceis na escola, né? Então, quando a gente cria condições para essa manifestação também das crianças, isso tem resultados muito interessantes. Então, certamente você deve fazer trabalhos nessa linha, né? Então, talvez essa valorização dessa manifestação como expressão seja um caminho viável, e aí o diálogo com essas escolas, enfim, Veronice, acho que tem muito desafio aí para ser pensado. Oh, mas vamos conversando. Uhum. O William também contribui ali, né? Talvez as artes contribuam para o movimento interdisciplinar, com mais facilidade e viabilidade que outras áreas específicas. Deixa eu ver se tem mais contribuições ou mais comentários, mais questionamentos, gente. Alguém mais quer se manifestar? Senão eu tenho uma pergunta. Aquelas perguntas de dentro da teoria, Vanessa. Fala sério, Malu, deixa eu tomar um café antes. Não, mas eu acho que é isso, né? Aproveitar que as outras pessoas também, os outros estão aqui, são os nossos desafios ali da situação, do analisando a situação desencadeadora de aprendizagem. Foi inclusive semana passada, né? A gente estava discutindo nexos conceituais, né? E em determinado momento você fez uma referência aos nexos conceituais. E é isso, né? A gente está pensando em relação à essência do conceito, qual é a compreensão que a gente pode ter em relação dos nexos conceituais, essência do conceito. Será que nexos conceituais é a relação essencial do conceito? Ou será que a gente precisa estabelecer essas relações entre esses conceitos para identificar a essência específica de um conceito específico, né? Então, a gente estava discutindo essas e outras coisas sobre os nexos conceituais, e aí eu queria te ouvir um pouco em relação a qual é a compreensão, assim, com qual compreensão de nexos que vocês acabam trabalhando, né? Falei que precisava tomar um café antes. Então, Malu, eu acho que a gente tem conversado nessa questão da essência, dos nexos. A essência tem sido uma palavra bem controversa, né? No meio acadêmico, quando a gente pensa essa questão da própria história do conceito, do desenvolvimento conceitual, porque a palavra essência, quer dizer, ela tem um contexto específico, por exemplo, quando Köppen fala disso, né? Mas quando a gente remete à essência, para o leitor, que, enfim, não tem o background de Köppen, né? Remete a uma ideia mais idealista, né? Como se existisse algo, né? Que produz o conceito, né? E isso, na verdade, vai contra o que a gente entende como produção humana do conceito.
Então, quando a gente se remete a Köppen, eu acabo falando da essência nessa linha, enfim, mas eu já falei mais, tenho falado menos sobre essência, porque a gente também está nesse movimento de aprofundar, né, as nossas compreensões. Eu acho que embora eu acho que quando a gente fala do que é essencial do conceito, eu entendo que a gente está falando desses aspectos que são aqueles sem os quais a compreensão do conceito não se dá. Né? Então, nesse sentido, falar da essência estaria, nessa perspectiva, me parece muito próximo de falar desses nexos, porque também os nexos não são algo só intrínsecos, né, ao conceito. Quando a gente, porque senão a gente está pensando numa coisa isolada. Quando a gente pensa nessas relações dialéticas, mesmo pensando nos nexos, esses nexos também se relacionam eventualmente com outros conceitos, né? Será que não existe, eu não posso pensar eventualmente em conceitos que compartilhem ali alguns elementos, compartilhem nexos, não sei, quer dizer, talvez seja possível. Então, eu tendo a achar que quando a gente fala de nexos conceituais, esses elementos essenciais do conceito, isso é mais bem compreendido do que quando a gente fala de essência. Por conta disso, né, de uma compreensão filosófica mesmo da palavra. A essência, ela remete a algo extrafísico, me parece, né, algo ideal mesmo, algo mais platônico, enfim. E aí pode dar um problema de comunicação. Então, acho que é isso. E a gente tem pensado os nexos como esses elementos sem os quais a gente, pensando na organização do ensino, por exemplo, quando a gente pensa no nexo conceitual, são aqueles elementos que são essenciais, são fundamentais, né, do sujeito se apropriar para compreender bem o conceito. Né? Pega o exemplo da álgebra. Quer dizer, eu posso trabalhar a álgebra como uma série de procedimentos, né? Mas entender a essência da álgebra passa por compreender a incógnita, a variável, a relação entre grandezas, né? Então, são esses elementos sem os quais o pensamento teórico fica comprometido. Acho que talvez a gente pudesse pensar dessa forma, entendendo o pensamento teórico, como diz o Davidoff. Tanto que a ideia de nexo conceitual é uma ideia davidoviana, né? A gente se baseia em Davidoff para usar esse termo. E a essência, a gente bebe aí no Köppen. Então, eu tenho tendido a me aproximar mais na escrita dos nexos conceituais do que da essência, a menos quando citamos o Köppen, enfim. Mas com esses cuidados, né? Não sei, como que você tem pensado também? Compartilha. Então, a gente tem, o grupo, né, a gente fez uma discussão boa em relação a isso, mas muito nesse sentido que você está falando também, né, de perceber esses nexos conceituais e o que seria a relação essencial do conceito, né. A gente está estudando um outro autor do materialismo histórico dialético, o Rosenthal Strax, que também fala de nexos, né, e é isso, né, não sai a essência, né, nessa ideia idealista, né, mas a gente não pode esquecer as relações, né, e aí vem a questão dos nexos. Então, a gente tem uma tendência a trabalhar muito mais com a ideia dos nexos, pelo Davidoff, mas por também esses outros autores do materialismo que fazem essa referência, como relações, né? Mas quais são as relações, que eu acho que são, sim, quais são as relações essenciais, no sentido de serem as mais fundamentais ou as mais importantes na constituição daquele objeto, né? E aí eu vou aproveitar, abrir a palavra para a nossa colega, Sandra, que imagino que queira falar sobre isso também. E depois tem mais duas perguntinhas ali que eu vou tentar puxar ainda, tá? Boa tarde a todos e a todas. Na verdade, não é nem bem sobre isso aí, mas tem essa relação, né? Porque a Vanessa, que é sempre muito bom ouvi-la, né? Eu acho que a gente sempre vai aprendendo um pouquinho mais.
E ela chamou atenção do cuidado que a gente precisa ter nessa identificação das necessidades humanas ao longo da história, né? E que às vezes a gente não tem acesso a livros de história da matemática que nos ajudem nisso, são limitados, têm uma visão deturpada, enfim, né? E aí, assim, como que às vezes a gente tem essa dificuldade de achar esses livros e às vezes até mesmo de fazer essa confrontação a partir dos diferentes livros que a gente tem, porque quando a gente fala da necessidade, para chegar nos nexos, a gente precisa dessas fontes mais confiáveis, né? E aí a gente tem buscado em fontes mais gerais de antropólogos, mas a gente chega num outro problema, porque às vezes a gente tem que fazer a nossa interpretação daquele material, né? Então, se já tem, queria ver se já tem algum historiador já, se ela conhece alguém que já tem tentado, alguém da história da matemática tentado fazer essa discussão um pouco mais ampla das necessidades sociais e não da matemática enquanto casos, enquanto histórias de casos, mas enquanto essas necessidades sociais que não são só de cunho prático, como ela já bem colocou, que o Marcos pontuou, que muitas vezes é dentro do desenvolvimento da própria matemática. Então, se já tem alguma outra coisa, assim, como possibilidade, além daquelas que a gente já conhece, que não são muitas, né? É isso. Sandra, obrigada, tudo bem? Então, você toca no ponto crucial aí, né? A gente não consegue, porque, enfim, isso seria uma vida de pesquisa também, né? A gente não tem acesso a fontes primárias, mesmo se tivesse, a gente não tem formação para analisá-las, né? Então, a gente acaba se pautando na leitura de historiadores. Os historiadores que eu conheço provavelmente são os mesmos que você conhece. Muito dessa assim, compreensão que eu tenho, enfim, desenvolvido, não é só minha, mas enfim, que eu tenho desenvolvido para mim na relação com vocês todos, né? Muito, acho que a forma como o Redford tem trabalhado tem me ajudado a pensar sobre isso, né? Por exemplo, ele questiona a visão que a gente faz mesmo dessa divisão da álgebra geométrica sincopada, enfim, né? Ele fala, ok, mas será que era isso que eles faziam, né? E acho que é interessante da gente refletir sobre isso, né? Acho que os livros mais recentes de história da matemática, eles são um pouco mais contextualizados em relação às produções, enfim, e as informações das produções dos conceitos, do que os livros mais antigos, né, aqueles que a gente sempre se pautou para estudar. Uma coisa que eu tenho pensado, acho que não responde sua pergunta, mas também estou refletindo aqui junto, acho que a gente tem que ter um pouco mais de humildade, né, assim, de entender que a gente não sabe tudo. E acho que isso é importante, porque às vezes eu vejo que eu falo a gente, comunidade acadêmica, né? Às vezes a gente fala assim, mas eu faço desse jeito, né? E a gente justifica por quê. Mas de repente alguém vem e diz, olha, mas você já pensou sobre isso, né? Você já pensou desta forma? E aí a gente muitas vezes se recusa a pensar dessa forma, porque eu faço assim, né? Só que eu faço assim, mas veja, né? Tem outras formas de olhar para isso. Por exemplo, vou colocar a mão num vespeiro aqui, que eu nem sei se eu devia, mas, por exemplo, um vespeiro é o conceito de cultura. Como a gente entende cultura na perspectiva histórico-cultural, a relação com a genericidade, né? A relação particular, geral. O que é geral? Geral para quem? Né? Ou a gente pode pensar geral em termos daquele conceito específico, mas aquele conceito ele foi produzido num contexto histórico específico. Posso dizer que é geral da humanidade? Né? Quer dizer, hoje tem uma discussão
interessante, né? Como que a gente, por exemplo, inclui no currículo as contribuições da matemática africana, por exemplo, né? Que é outra forma de ver o mundo. É, o que chega para a gente é limitado também, né? Eu acho que é reconhecer isso. Então, quer dizer, uma coisa é eu falar, bom, o número tem uma necessidade de quantificação, ok. Agora, mesmo isso, a gente precisa ter um pouco mais de humildade para dialogar, né? Num livro do Hertzberg, que saiu pela Livraria da Física, acho que o primeiro deles, Antropologia, você lembra o nome? Antropologia, Cognição, Educação, Cognição Matemática, uma coisa assim. Ele traz um exemplo muito interessante de uma tribo, não me lembro aonde, que os antropólogos foram investigar várias questões, e entre essas questões investiga-se como que lidam com as quantidades, né? E a forma como eles lidavam com as quantidades, eles investigaram isso num contexto de alimentação. É completamente diferente da forma como a gente pensa, né? Era um contexto assim, eu convido você para uma festa e tenho lá, sei lá, 200 mandiocas, tá? E aí você depois tem que me convidar para a festa. E aí você, ao invés de ter 200 mandiocas, você vai ter, sei lá, 100 peixes. Porque o que vale tem que ser a quantidade de comida que alimente a mesma quantidade de pessoas. Então, a ideia de equivalência, né, é diferente. Então, será que a gente pode, nesse contexto, não tem equivalência de quantidade, tem equivalência de barriga cheia. Então, a gente consegue falar hoje, assim, de alguns elementos que compartilham essas necessidades, porque a gente está no mesmo contexto cultural, né? E eu sei que eu vou apanhar. Algumas pessoas vão ouvir isso, não vão gostar. Né? Mas, enfim, eu acho que eu não tenho resposta para isso, né? Mas eu acho que a gente precisa estar aberto a pensar sobre essas questões. Não adianta a gente falar, não, cultura é cultura e é cultura para todo mundo. Será? Eu tenho tendido a achar que não. Embora eu sei que isso vai fazer eu tomar bronca, mas enfim, mas é isso, gente. A gente está em movimento, né? A gente também está aprendendo. Eu também estou aprendendo, pensando sobre essas coisas. Então, eu compartilho com você essa angústia de não ter acesso, né, a esses materiais, e também da angústia de não, muitas vezes, não ser capaz de fazer essa leitura antropológica. Quer dizer, então, eu acho que uma coisa legal para a gente pensar em termos de perspectiva é a gente ter grupos de pesquisa que tenham, né, assim, educadores matemáticos, mas que tenham historiadores da matemática, que tenham antropólogos que nos ajudem a ter esse olhar também, né? Quer dizer, isso é uma coisa assim, maior, né, do que a gente tem costumado fazer, mas eu acho que certamente nos traria uma nova qualidade no olhar sobre esse processo. Mas fica aí, vamos conversar, quem sabe a gente não faz um. Não, mas eu acho que é isso, e eu acho que isso tem a ver com a pergunta da professora anteriormente, né? Por onde começar? Então, acho que primeiro é começar pensando que, assim, a gente tem acesso limitado, e a gente tem que dizer a partir do que a gente, quando a gente elabora o problema, a partir de que a gente está se baseando, mas nessa perspectiva, eu sei que existem outras coisas. E nem tudo a gente vai achar fonte. Em geometria, então. É isso. Muita coisa para estudar ainda, né? Gente, a gente tem um teto de 4 horas, mas tem 2 perguntas aqui, Vanessa, que eu acho que dá mais um seminário. Então, eu até acho que vou ler as 2 perguntas, você ver se nesse momento é possível de dar o retorno, né? Mas eu realmente acho que elas merecem mais um seminário. Então, tem uma pergunta da Andressa, né, dentro da teoria, né, os autores falam sobre diferentes termos para o conceito de problema, situação-problema, problema desencadeador de aprendizagem, apenas problema, e agora você fala problema lógico. Na sua opinião, há divergências? Então, essa é a primeira. E depois uma do Leonardo.
que também, considerando a teoria histórico-cultural, a atividade orientadora e a partir dos seus pressupostos marxistas, como você relaciona a aprendizagem, a atividade pedagógica, tomando como base o problema lógico histórico, o compromisso político para a transformação da sociedade capitalista. Se pode ajudar a pensar nessa questão. Problemas cabeludos. Então, assim, a primeira, acho que a gente não vai dar conta mesmo de falar sobre isso tudo, mas é só uma observação, né, quando a Andressa fala assim, problema é lógico histórico, né, não é só um problema lógico histórico. Acho que tem diálogo nessas relações. Eu vou sugerir que você leia a tese do Wellington Virgens, que eu orientei há uns 2 anos, e ele discute o conceito de problema, né? E aí ele discute a ideia da situação desencadeadora, o que a gente está chamando do problema desencadeador, e, na verdade, para elaborar o problema desencadeador, a gente se pauta nessa perspectiva lógico-histórica, né? Acho que vale a pena isso. Talvez de forma geral a situação problema ela envolva mais um contexto, o problema ele é mais duro, né? Ele vai mais no núcleo ali do que a gente quer abordar. Mas enfim, demandaria uma outra conversa. Talvez a Malu possa chamar o Wellington para um outro seminário. Acho que sim, acho que merece. Mas aí, se vocês puderem pôr a referência para a Andressa, não sei se a Andressa é do grupo, vocês têm contato com ela, mas aí poderia pôr a referência da tese do Wellington aí para a Andressa, a Natália, se puder ajudar. Vou tentar também localizar, né? E aí a pergunta do Leonardo, né? Olha, Leonardo, eu tenho trabalhado com uma perspectiva da transformação da realidade numa perspectiva de uma realidade mais humana, né? Assim, individualmente, eu entendo que a gente vive uma situação de exclusão por todas as relações sociais que subjazem aí a sua fala. Talvez o que a gente busque é criar condições para que todos e todas tenham acesso ao conhecimento e que isso, de alguma forma, permita essa transformação da realidade. Mas a gente também não pode ser ingênuo, né, de achar que a escola dá conta dessa transformação. Quer dizer, o Libânio diz, né, assim, a escola não dá conta dessa transformação, Paulo Freire vai dizer isso, né, mas também sem a escola tampouco essa transformação acontece. Então, a gente vive nessa dialética no sentido de ter uma militância de que é importante que os sujeitos tenham acesso ao conhecimento. A gente vê cada vez mais e recentemente nessas recentes implementações curriculares que têm se dado na educação básica, que têm se dado nas licenciaturas, um esvaziamento, né, conceitual. Então, na verdade, tem uma preocupação de formar para. Eu já discutia isso lá na minha tese em 2007, 2008, né, que é 2007, acho que era. O que era assim? Quer dizer, o que é formar para competência, né? Ninguém quer formar para ser incompetente, mas será que o objetivo da educação é formar para o mercado de trabalho? Né? Tem, por exemplo, uma discussão do trabalho como princípio educativo, quer dizer, formar o sujeito em atividade, né, em trabalho, em movimento. Mas quando eu penso na formar para, muitas vezes esse formar para é para reproduzir o sujeito no seu próprio lugar. Né? Então tá bom. Porque é importante que a escola dialogue ali com a comunidade. Então tá bom, tem uma fábrica de salsicha, eu vou formar o sujeito para trabalhar na fábrica de salsicha? Não, eu quero formar o sujeito para ser dirigente. Né? É o que o Gramsci coloca. Quer dizer, a educação ela tem que ser uma educação capaz de fazer com que todos sejam formados para ser dirigentes. Então, a gente tem a escola do que é formado para ser o trabalhador braçal e o que é para ser o intelectual. A gente não compactua com essa perspectiva. Então, não compactuar com isso é pensar uma escola que permita o acesso de todos ao que a gente tem de melhor, né, nessa produção cultural. E melhor não tem um juízo de valor, né, no sentido de diversidade. Oferecer acesso à diversidade cultural.
sim, ao que é importante para aquela comunidade, mas também o que é o conhecimento clássico também, porque quando eu digo, não, aqui, olha, aqui, não, gente, eles gostam disso, vamos oferecer isso. Não, veja, e isso vale para os dois polos, tá certo? Quer dizer, eu tenho que permitir acesso, até para que esse sujeito se constitua a escolha, e aí a gente respeita essa escolha. Agora, a inserção na condição de trabalho não passa só pela escola, né? Porque a gente tem uma organização social de trabalho que é excludente. Vários autores que são do campo da educação e trabalho têm discutido isso. A gente não vai... A escola não garante essa inclusão porque a sociedade estruturalmente é organizada de uma forma que não há lugar para todos em todas as funções, né? Então, enfim... Então, acho que talvez, só para não me alongar, a Malu falou para não me alongar, já me alonguei um pouquinho aqui, né? Mas acho que talvez o que a gente tenha nesses pressupostos é que a gente assume que sim, a gente tem, na verdade, essas crianças, esses adolescentes, eles têm direito de acesso ao conhecimento que foi produzido historicamente, que não pode ser restrito a uma classe social. Né? Quer dizer, alguns aprendem, alguns não precisam muito, né? Para alguns a gente discute projeto de vida. Tá? Enfim, discutir projeto de vida é lindo, mas não dá para tomar 5 horas semanais no currículo. Não? Enfim, gente, desculpa o desabafo. Não, mas é bem isso, né? E ontem, acho que quem estava também, a gente teve a aula de didática das ciências e matemáticas, acabamos tocando nesse ponto também, né? Qual é o objeto do conhecimento que está na disciplina projeto de vida, né? Exatamente. É tudo e mais alguma coisa, mas é impossível, então, né? É isso, né? Quer dizer, qual vai ser o projeto de vida? Projeto de vida de quem? Para onde, né? Quer dizer, para um vai ser, não, qual é a sua profissão, que a universidade você vai entrar, para outro vai ser, olha, nossa, vamos pensar, já que você precisa trabalhar, o que você, né, qual vai ser a sua profissionalização? Veja, eu acho que a gente não pode ser alienado também no sentido de achar que não é importante a gente falar do trabalho, né? Porque, assim, eu venho de uma família que eu tive que começar a trabalhar com 15 anos, né? Então, veja só, o trabalho ele é fundamental, né? Mas ele não pode ser o trabalho logo na sequência ou durante o ensino médio não pode ser ponto final, tem que ser passagem, né? Tem que permitir o acesso. Então, tudo bem, a gente até pensa concomitantemente, por isso que tem a discussão da escola pelo trabalho, né? Esse trabalho como princípio educativo, a gente até pode ter uma formação para o trabalho, mas não é uma formação também para o trabalho, né? Mas tem que permitir um pensar teórico até sobre o trabalho. Então tá bom, vai ter a disciplina de marcenaria, que seja. Poxa, isso pode ser muito legal. Pode ser muito legal. Vamos pensar sobre projetos, vamos fazer projetos, vamos ver quais são os conceitos que estão envolvidos aqui. Mas será que é isso? Ou vai ser ensinar a serrar? Não, gente, já estou me alongando aqui, gente. Chegou. É que a conversa é boa, né? Já tá virando conversa de café, Malu. Pois é, mas são as agruras desse momento remoto, né? Porque talvez agora seria a hora da gente parar e tomar um café, continuar essa conversa, né? Mas, gente, infelizmente, a gente vai realmente encerrar por aqui. Mais uma vez agradecendo muito a presença da Vanessa, sempre com essas questões, sínteses, esclarecimentos, né, que ajudam bastante a gente a continuar pensando, a continuar estudando, né, procurando as referências, né, que a gente precisa continuar compartilhando. Então, muito obrigada, Vanessa, mais uma vez pela sua presença. E muito obrigada aí a todos que estiveram com a gente, que fizeram as questões, né? E mais uma vez agradecer a Tainá pela organização aqui também, ajudar a gente nesse momento.
Obrigada, Vanessa. Tá bom, gente, também agradeço a paciência de vocês de me escutarem, agradeço o convite e agradeço as questões que são sempre desafiadoras, né? Porque fazem a gente pensar de outro lugar, né? Nos tira do nosso cercadinho. Sim, Tá certo? sim. Obrigado, gente. Obrigada. Abraço pra vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Se quiser parar a gravação, Tainá, também.